Fala pessoal, tudo bom com vocês? Não deu nem tempo de sentir saudade, porque afinal de contas, para quem nos acompanhou no começo do Bicast, a gente fez o início com Marina, fizemos 3 vídeos diferentes e fomos convidados mais uma vez para ocupar essa mesa. Bom, dando já o feedback para Marina dos Bicasts, o pessoal adorou, falou que a gente super dava para interagir, que que parecia tava que natural. A gente se conhecia há muito tempo. Eu falei, é porque a gente se conhece há muito tempo, realmente. Bom, qual é a ideia desse encontro de hoje para quem está aqui nos ouvindo ou nos escutando? Aliás, ou ambos, né? Conversarmos um pouquinho sobre o livro da UERJ. Eu imagino que alguns que nos ouvirão hoje não leram, outros leram completamente, outros estão ainda no meio da narrativa. Então, em respeito àqueles que ainda estão lendo, eu combinei com a Marina antes da gente começar que nós não íamos trazer detalhes tão próximos assim, para você não perder um pouco do tesão literário pela leitura. Então, se a gente chegar aqui já entregando todos os pontos do livro, ou até entregando o final, porque para o aluno isso é muito importante, a gente ia, de alguma maneira, até acabar desmotivando a sua leitura. A gente não quer isso. A gente quer que você leia, né? E que, ao mesmo tempo, complemente esse encontro. Então, a gente vai passear um pouquinho pela análise, sem entregar todos os ingredientes dessa receita. Marina, queria também que você desse as boas-vindas. Olá, pessoal, tudo bem? Muito bom estar de volta. A gente vai, na verdade, tentar fazer com que vocês que não terminaram ainda se sintam um pouquinho estimuladas, né, a encontrar o que a gente está refletindo aqui na sua própria leitura. Até para fazer uma espécie assim, de direcionamento. Sim. A gente sabe que a prova, ela vai se aproximando, e aí talvez você fique um pouco angustiado com essa leitura, assim, não, mas o que eu tenho que focar, né, no que eu tenho que prestar mais atenção? Não é um livro pequeno, então a gente vai ressaltar aí alguns pontos. Até para os alunos não ficarem concentrados em pontos que são irrelevantes, né? Tangentes, que às vezes até estão ali presentes na narrativa, mas que não fazem absoluta diferença. Sim, né? Porque, né, David, a UERJ, ela cobra, na verdade, uma discussão que é a essência do livro, sim. né? Ela não vai buscar, assim... Mistérios, coisas que estejam muito obscuras na escrita, não. É o que... Eu gosto de dizer assim, quando você espreme esse livro, o que sai? Sim. Então, é bem o suco, assim, desse livro, a gente vai tentar trazer aí pra vocês. Sim. E a gente chega a essa conclusão observando que já caiu em 1984, em O Seminarista, Desde o primeiro, Dom Casmurro, né? Que foi a essência ali do livro. O que é ótimo, que significa que o aluno não precisa ficar pensando em 1001 teorias que poderiam, de repente, dar base à temática. E aí, o que eu acho importante, né? É só a gente notar que não tem, como na UERJ nunca tem, essa questão do livro não tem também uma fórmula de bolo, né? No livro do ano passado, a essência do livro, a gente chegava meio que assim, na essência do livro no final, nas últimas páginas. Esse aqui eu já diria que é diferente, você não acha? Acho. Como todo romance policial é de se imaginar que o final tem aquele momento, né? O grande de finale. Revelação. Aqui, é claro que existe uma certa expectativa sobre o que vai acontecer, mas não é determinante para tudo que tá acontecendo. Né? Será que isso não tem a ver com a nossa própria vida? Sim, total. Na ideia do que tá por vir. Né? Exato. O quanto é importante a construção desse processo. E que não chega numa grande revelação. Não precisa ter esse grande finale, né? A gente já vai tendo esse feeling ao longo né? Sim. E já que a gente falava sobre teorias, eu já quero começar desfazendo uma teoria que é muito mítica, de que de alguma forma o vestibular da UERJ é totalmente diferente do Enem. Eu lembro como se fosse hoje, a gente gravando o podcast do ano passado para falar sobre Uma Janela em Copacabana. E eu lembro que a gente começou exatamente desse ponto, e que eu acho que é importante que a gente comece de novo, para começar a desfazer todas essas teorias, né, mirabolantes de que eu preciso reinventar a pólvora ao começar do zero para fazer uma nova redação. E aí eu falo para aqueles alunos que participam do nosso Supermed na parte da tarde, que estão tendo um contato mais íntimo com a prova da UERJ, mas também para aqueles alunos que eventualmente não estão fazendo a Supermed e que estão na modulação regular e que de repente estão se sentindo meio inseguros porque eu queria ter um contato mais íntimo com a redação da UERJ, mas eu não sei nada de UERJ. Isso é assim, a frase clássica. Fala pra gente um pouquinho disso. Então, na verdade, esse pensamento é praticamente um pensamento sabotador, né? Aquela coach. Quase um pensamento sabotador. Porque, na verdade, a redação da UERJ é uma redação dissertativa argumentativa, tal qual a redação do Enem. Então, você continua mantendo a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Você continua precisando elaborar uma tese clara,
relativa ao tema e que vai expressar a sua opinião. Essa tese vai continuar sendo desenvolvida a partir de argumentações consistentes, coerentes, objetivas. E aí a gente chega na conclusão que talvez seja a pequena diferença, né, em relação ao Enem. Por quê? Porque quando a gente faz a redação da UERJ, lá na conclusão, eu não preciso exatamente propor uma intervenção porque eu não desenvolvi uma redação baseada em um problema. Então, não faz nem sentido que eu me coloque nessa posição de propor alguma intervenção. O que eu vou fazer, então, nessa conclusão? Eu vou propor alguma reflexão, que foi o que, na verdade, eu já fui elaborando ao longo do meu texto, que eu fui desenvolvendo. Eu preciso encerrar essa conclusão, esse texto, perdão, e aí eu vou encerrar esse texto com a reflexão que eu posso fazer, além de tudo que eu já falei. Então, esse pensamento de que, nossa, eu preciso escrever uma nova redação, eu preciso aprender uma nova redação. Não é isso. Você só precisa se desapegar de um comportamento, né? Que é o comportamento inicial, inclusive, de abordagem do tema, que é aquela lógica que a gente usa no Enem de problematizar o tema. Isso realmente você precisa desapegar. Porque a própria frase tema da UERJ, ela não te limita a uma problematização. Embora você possa. Embora você possa, né? O que você precisa é só de se desapegar. Você não precisa não fazer a problematização. Exato. Você só não pode se limitar a ela. Exato. Você não pode deixar a sua opinião ser necessariamente um problema. E mais, você não pode partir do pressuposto de que o tema é um problema. Sim. Né? Aquela falsa associação que os alunos fazem entre argumentar e criticar. Com certeza. Como se a argumentação fosse necessariamente o movimento de falar mal. Que é o que ele está muito acostumado a fazer, porque como os temas do Enem são problemas, e ele sempre procura encontrar culpados para esses problemas. Isso, para poder solucionar. Para poder solucioná-los, então é natural que ele encontre culpa na empresa, na escola, na família, no Estado. E aí ele chega na UERJ e fica assim, meu Deus. E aí ele chega em momentos em que ele precisa perceber que argumentar não é necessariamente criticar. Sim. Né? Quando eu digo que esse casaco é bonito, eu tô argumentando, e quando eu digo que ele é feio, também. Sim. Tanto quanto. Então, acho que a sua fala também vem para justificar um pouco como não faz sentido o aluno que fica parado na introdução e diz assim, mas e agora? O que eu faço? Não sei escrever. Como não sabe escrever? Sim. Todas as funções que você fazia na introdução continuam valendo. Coisa. Você precisa apresentar o tema, aí depois vem a tese, a mesma competência de norma culta, conta, coesão textual, conta, sim. Atendimento ao tema, conta. Que é muito importante, né? Se você tangenciou ou não tangenciou. Usar repertório. Pode, inclusive, sim. Usar o próprio livro. Excelente, recomendável, né? Recomendável, a gente tem coerência e argumentação. Critérios também importantes. Então, não me parece que seja válida essa ideia de que, nossa, mas eu não sei escrever. Talvez o que esse aluno sinta é uma dificuldade de associar uma estrutura que ele já conhecia a uma noção temática. Isso, eu acho que é isso. Aí ele confunde, né? Eu acho que essa sensação de, na introdução, meu Deus, o que eu faço agora? Ela vem muito desse lugar de assim, poxa, não consigo tratar esse tema como um problema. O que eu faço agora? Aí ele atribui isso ao fato de que não sabe escrever, né? Eu não sei escrever a redação da UERJ, não é isso. É porque lá na redação do Enem, esse pensamento já é tão automático de, poxa, eu vou encontrar um problema, e aí vou explicar as causas, e aí eu vou solucionar. Pronto, resolvi a redação. Na UERJ não vai dar para fazer isso. A própria formulação da frase tema, né, ela vai dificultar isso. Ou, caso até seja fácil, você consiga, é provável que se você vai muito nessa lógica do Enem, acaba que você não aborda todos os eixos, digamos assim, da pergunta. Você faz uma abordagem mais limitada. Então, a redação em si, ela é a mesma coisa. Só que a sua postura diante do tema é que tem que ser diferente. Sim. Né? Se você estiver ligado no automático, se você está ligado no automático sempre, não consegue mudar do automático para o manual. Sim. Isso só prova, no fim das contas, como a gente tem uma quantidade de alunos que a gente pode até questionar se de fato eles sabem escrever. Sim. Né? O que é escrever? É ligar o piloto automático e replicar aquela lógica todas as vezes. É fazer a mesma coisa, né? 5 redações iguais, por exemplo. Ou é ter que perceber que aqui eu tenho um caminho que pode ser mais interessante do que outro. Sim. Eu acho que nesse sentido, nós como professores devemos gostar muito desse tipo de modelo, né? Sim, eu Aliás, gosto desse muito. modelo. Da UERJ, né? Porque assim, a gente vê como o nosso trabalho ele vai para além de certas fórmulas e de certos
modos de se comportar. E a gente sabe que escrever não é isso. Não é. Né? Exatamente. Inclusive, né, tem o livro do Gustavo Bernardo que a gente adora indicar, né, que é o Redação Inquieta, que o próprio nome vai sugerir essa inquietação diante da escrita de não se fazer a mesma coisa sempre. Ele vai, eu acho, ali naquele livro, resumir o espírito da redação da UERJ, que é a ideia de questionar. A UERJ não quer que você chegue lá com uma redação pronta. Porque você nunca se deparou com aquela frase-tema na sua vida antes. Então, como que você já chega ali com um texto pronto, escrito? Eu vou começar com a Constituição, e aí no D1 eu vou usar Aristóteles, Cidadão de papel. No D2 eu vou usar Kant, ou Cidadão de Papel, e aí no final eu vou fazer uma conclusão com uma proposta. Se você já chega ali com a estrutura toda pronta, como você parou para pensar nesse tema? Que ninguém nunca te perguntou, e aí você já está com a resposta pronta. Então ele vai dizer nesse livro que escrever é questionar, escrever é duvidar. E quanto mais, né, perguntas a gente se faz em relação ao que a UERJ está perguntando, está exigindo ali, melhor. Né? Então, talvez seja mais interessante, e o aluno faz pouco isso, né, no Enem, seria, em vez de tentar ficar identificando os culpados e as respostas, é buscar mais perguntas. Às vezes você já consegue responder aquela pergunta que a UERJ te fez, mas você desdobra ela num segundo ponto para fazer um desenvolvimento 2, né? Porque às vezes o aluno ultrapassa a introdução, o D1, mas aí chega no D2 e fala assim, já respondi, já falei, e agora? Eu vou falar mais o quê? Né? Ou até mesmo numa conclusão, vou falar mais o quê? Reflete em cima do que você falou, questiona, mas não para mudar de opinião, mas assim, para abrir novas perspectivas. Você não consegue deliberar sobre o que diz, né? Daí que o aluno fica com a sensação de que é preciso encher linguiça. Exato, repetir a mesma coisa que foi dita, né? Eu não sei se eles falam isso pra você, mas falam pra mim, que eu digo assim, olha, a gente precisa verbalizar um pouco mais sobre isso, elaborar mais sobre isso. Aí, encher linguiça. O que isso gera? O que isso poderia gerar? E se fosse de outra forma? E as pessoas percebem isso? Tem que ir abrindo, né, portas. Tem que ir abrindo portas. Ficar enchendo linguiça. Né? Como se só o conteúdo essencial do que se transmite já é o que satisfaz. E qualquer coisa para além daquilo é o supérfluo de quem não tem o que dizer e tá precisando ocupar linhas. Sim, é muito nesse sentido de que, bom, eu vou responder só o que a UERJ me perguntou. Isso, de modo... Tipo assim, é justificável? Se fosse assim, gente, é justificável? Sim. Não, pronto, não precisaria escrever nada. Mas quando a gente responde que sim, mas que talvez isso não seja tão fácil, você já está complementando, né? Não é encher linguiça, mas na verdade é demonstrar que você tem um pensamento próprio. É demonstrar que você tem, exatamente, que você consegue responder o que foi perguntado e ampliar, e se colocar como um sujeito mesmo diante daquele questionamento. Porque até uma coisa que a gente pode aprender aí com esse livro é que as coisas, elas não são muito claras e muito bem determinadas da nossa vida. E os posicionamentos que a gente toma na UERJ, eles me parecem sugerir muito e confirmar muito isso. Os nossos sims e nãos na UERJ, eles dificilmente são sims e nãos categóricos, né? Radicais. Então, eu consigo, às vezes, encontrar uma lógica e uma aceitabilidade num pensamento de determinada perspectiva e num segundo parágrafo falar, beleza, reconheço que tem esse lado, mas vou ficar com esse aqui. Sim. Né? E aí construir um pensamento mais complexo. E é por isso que o aluno acha que isso de alguma forma poderia soar como uma contradição. Isso. Porque ele tá tão adaptado a uma lógica binária. Escolhendo só, né? Nossa, mas eu tô meio em cima do muro. Isso. Não. Por que eu estaria em cima do muro quando eu sou capaz de reparar que em uma determinada situação há certas coisas que me soam como positivas, mas ao mesmo tempo eu reconheço que em dados momentos essas coisas positivas não são tão positivas assim? Sim. Por que isso é um problema e por que isso te soa como contraditório? Isso só reforça, inclusive, um posicionamento no mundo, de modo geral, de intolerância, de pensamento dicotômico de que se for assim não é de outra forma. De um certo imediatismo também, porque conforme a gente vai conversando, né, muitas vezes com eles sobre o tema, a gente pergunta e aí eles já respondem rapidamente, sim ou não. Mas aí você vai desdobrando e eles ficam, tem isso aqui, mas esse outro lado pesa mais. Então pode ser um imediatismo e eu acho que também pode ser uma dificuldade, aí sim, uma dificuldade de se posicionar, de fazer escolhas, né? Porque se posicionar é fazer uma escolha.
E se posicionar não é você dizer que o outro lado não existe ou que ele é completamente errado ou, enfim, né, com uma certa polarização. Se posicionar é justamente você reconhecer que dentre os 2 ou 3 ou 4 ou 5 lados que existam, você escolhe um. Mas isso não invalida os outros. Isso só significa que você escolheu aquele, né? E a redação da UERJ, ela exige esse tipo de maturidade do aluno, né? Porque isso é muito ligado à maturidade. Sim, de pensamento. De pensamento, né? E aí você pode estar pensando assim, poxa, a Marina e o David estão viajando. Mas, na verdade, não. Porque quando a gente começa a pensar a redação, não é para vocês já começarem, que esse é um outro ponto que o Enem faz, né? Ah, esse é o tema. Professora, vou usar o repertório tal. Você não sabe nem o que você vai falar ainda. Você já tem um repertório. Mas você já tem um repertório. E você vai com essa ansiedade pra UERJ, e aí a UERJ vai te amassar. Porque não importa qual é o seu repertório. Antes de qualquer coisa, você tem que ter uma opinião. E para você poder ter essa opinião, você precisa pensar sobre todas as opiniões possíveis, ou pelo menos mais de uma. Né? E aí, quando a gente começa a discutir se a redação da UERJ é muito diferente da do Enem, é claro que a gente vai manter ali a estrutura. A redação em si, por isso que a gente estava falando, ela não é diferente. Mas a sua postura diante do tema, ela precisa ser diferente. Sim. E já que a gente está falando de tema, vamos começar então a abrir a porta das diferenças. A gente citou a tipologia e o gênero nos mesmos moldes do Enem, né? Pontuado isso, concluímos também que há sim uma diferença temática. Sim. Os alunos estão cansados de saber isso, né? Eles sabem que não é segredo para ninguém. Então vamos começar a abrir essa porta e pensar o que esse livro aqui traz pra gente em termos de temáticas que sejam possíveis, né? Porque temáticas existem várias, como nós dissemos agora há pouco, parece que a UERJ tem um interesse sobre as temáticas que estão mais em relevo, né? Aquelas que não estão exatamente nas profundezas, mas o argumento central da obra. E antes de virmos gravar, estávamos, como de costume, fofocando um pouquinho na cozinha e tudo mais. E eu lembro que, né, você comentou sobre um ponto que eu já estava pensando, a gente deu match na ideia e tal. Que era, inclusive, esse é um dos primeiros temas que caíram nas turmas da Supermed, que em breve estarão disponíveis também para todos os alunos do AZ que quiserem fazer na nossa campanha UERJ. A depender de quando você estiver ouvindo esse áudio, né? Que é essa relação... Bom, eu disse que eu não daria spoilers muito específicos, mas esse não é um spoiler específico. A gente precisa falar do livro. Pois é, a gente sabe que a obra tem ali um grupo de clones. Isso. Feitos para que em dado momento de suas vidas pudessem doar órgãos para os seres, os humanos, a partir dos quais eles foram clonados. Então, acho que todo mundo que está aqui já está sabendo disso, não estou dizendo nada misterioso. O fato é que uma das primeiras coisas que o aluno sente quando está lendo isso é: nossa, mas que injusto, né? Assim, que injusto você fazer uma vida própria, né? Com pensamentos e sentimentos. Não é isso? E que, bom, em um dado momento vai servir basicamente de depósito de órgão para que uma outra pessoa, em uma condição na qual ela está ali prejudicada, vai precisar. E aí eu acho que esse é um ponto bem central mesmo da obra, que é a gente refletir sobre o quanto é justo, ético, justificável, válido, que é uma palavra que a UERJ usa com frequência, né? O quanto é justificável a gente submeter certos grupos, e aí eu não vou usar a palavra minoritário aqui, mas certos grupos... Certas vidas, né? Certas vidas a serviço de outras vidas. É claro que eu não posso, eu pelo menos não consigo fazer uma análise dessa perspectiva distópica sem fazer uma relação direta com uma questão social. Sim. Me parece que tem um... Me parece também. Né? Porque eu disse agora há pouco que eu não ia falar sobre grupos minoritários. Sim. Mas se eu pego isso, né, e transbordo para a sociedade, a gente consegue fazer uma relação análoga aí, como os alunos usam na redação. Perfeitamente. De que, bom, vivemos numa sociedade marcada de injustiças sociais, econômicas, educacionais. Sim, e aí fica também essa veia que me parece até, de certa maneira, filosófica, em que medida o sacrifício de alguns,
não é? O prejuízo de alguns justifica ou sedimenta ou de alguma forma faz com que seja bom para um outro grupo que se beneficia. Sim. E aí você pode pensar a aplicação disso em várias camadas, né? Grupos minoritários de deficientes, grupos da comunidade LGBT, grupos da comunidade negra. Sim. Eu acho que dificilmente, tá? E é um achismo meu, não sei o que você pensa, mas acho que dificilmente a UERJ iria focar. se concentrar. Eu também acho que Mas não. tem uma relação ali de dominador e dominado, porque o clone ali, ele é dominado, ele tá suscetível àquele, né, orfanato meio colégio integral, né, Sim. que é Railshan, que a gente não consegue nem dar bem um nome, porque é meio que uma instituição. Uma instituição que, ao mesmo tempo, parece, quando eles são crianças, uma espécie ali de orfanato, né, porque tem muito esse simbolismo de uma ausência de uma figura, assim, de família Sim, em si. um casarão. Um casarão, né? Tem muito essa ideia de orfanato, mas ao mesmo tempo é uma escola. Eles aprendem. Né? Mas ao mesmo tempo tem o momento do Dormitório. lazer, dormitório, né? Então, assim, é algo meio mesclado, né? E eu acho que, assim, essa lógica, ela, além de a UERJ ela poder perguntar, né? O que a gente estava elaborando aquelas perguntas com as marcas que ela gosta de usar, né? É válido? É justificável? É necessário? Em que né? medida? Em que medida? Essas palavras, elas já vão sugerir para você uma necessidade de você se posicionar, né? E de você pode, inclusive, responder isso em um parágrafo de desenvolvimento. E aí entra aquela postura diferente que a gente conversou, né? De falar assim, tá bom, eu vou responder. Eu acho que a gente provavelmente responderia que não, né? Que não é válido, que não é justificável. E aí você pode pensar assim, pô, Marina, mas só tenho essa ideia, né? Como é que eu iria desdobrar isso? Bom, para pensar, que é mais ou menos o caminho que você já está propondo. Isso já não acontece, de certa forma? Talvez não nesse simbolismo, Exato. Talvez o órgão seja um simbólico. Exato, seja um simbólico, né? Esse orfanato, essa doação, essa palavra doação, né? E a própria ideia que a gente vê muito, né? Inclusive, eu acho que a gente não vê tanto na escrita do texto. Eu agora posso estar, assim, um pouco equivocada, mas eu não me recordo muito, David, de ter lido a palavra vida. Não parece ser uma palavra marcante mesmo. E isso é muito contraditório, né? Isso é muito contraditório. Porque o simbolismo do órgão é porque é o que permite que as pessoas vivam. E, ao mesmo tempo, é o que permite que as pessoas vivam, mas esses clones que são vistos como, né, repositores de órgãos, depósitos de órgãos, eles têm uma vida que vai além disso, né? E para a qual não é dada nenhuma importância socialmente, fora essa função inicial aí, função final que eles têm. Então, assim, o pensamento esse livro, essa ideia, esse plot pode soar estranho, pode soar, né, cruel, injusto, algo abominável, como uma ideia de distopia realmente iria promover. Mas o quanto disso já não é realidade, né? Até que ponto isso já não está acontecendo, né? De a gente ter pessoas que têm a sua existência praticamente construída em torno do bem-estar de outras pessoas. Totalmente, concordo. Acho que você verbalizou da melhor forma possível, quando você questiona o fato de que isso é só o simbólico mesmo, né? Isso é um metafórico. Analogia, uma metáfora. Para tantas outras coisas. Ao mesmo tempo que eu acho que isso é fundamental, me preocupa um pouco o fato de que, de repente, o aluno acabe se apegando a uma dessas... Né? Sim. Porque como todo simbolismo, ele abre portas para muitas possibilidades. Eu só não acho que seria produtivo para um aluno, por exemplo, sei lá, ver nisso uma analogia ao sistema capitalista. Concordo. Não é? Que é muito sedutora essa ideia. Se ele quiser pegar e associar esse símbolo diretamente a um significante, né? Isso. E é sobre isso aqui. Isso, é sobre capitalismo. E o livro critica o capitalismo. Estão falando o livro fala de racismo. Estão falando da burguesia, e essa burguesia utiliza do proletariado para poder, né, valer ali como força de trabalho. Eu acho que é até uma leitura que você pode tateando ali e encontrar. Só não se apegar a uma dessas eu acho que pela produtividade da argumentação mesmo, porque, enfim... Da redação em si, Da redação, porque aí eu acho que fica uma abordagem meio recortada da coisa, fica né? Fica
uma espécie aí de tangência, né, da discussão. Você acaba limitando uma discussão que seria rica, que seria muito mais produtiva, a um único aspecto. Fica quase que uma ideia de exemplificação, né? Eu acho que você transforma em um exemplo. Exemplificar, eu acho que é útil no sentido de te ajudar a materializar o que talvez você não consiga, né? Tá tudo muito abstrato, aí você materializa por meio de um exemplo. Isso. Beleza, você conseguiu entender a lógica da coisa. Tá, você entendeu a lógica da coisa para poder escrever. Isso. E não para pegar o livro como um grande exemplo do sistema capitalista, como eu já ouvi alguns alunos falando, né? Desse livro? Que o livro seria uma metáfora aí do capitalismo que usufrui de alguns corpos, né, da mão de obra em detrimento, né, a favor, melhor dizendo, do bem-estar dos grandes meios de produção. Olha, eu não acho impossível a leitura, ao contrário, eu acho que tem ali um fio de condutor pra gente que critica o capitalismo, para as críticas ao capitalismo, eu acho que faz certo sentido. Agora, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, é também ficar ali nesse limite. Porque eu acho que fazer esse tipo de redação acaba, na verdade, gerando pro próprio aluno uma dificuldade de argumentar, né? Porque fica tão limitado que o texto tende a ficar repetitivo e mais do que isso, a gente acaba correndo o risco de fazer algo que a UERJ não quer, que é transformar a redação em algo sobre o livro em si. Não é isso. Não é, né? Não é um resumo do livro, não é uma redação sobre o livro. A lógica da UERJ, né, a premissa da UERJ é: vamos criar um tema baseado na leitura do livro. Não é vamos criar um tema sobre o livro. Sim. Né? Então você não... Começa que você não precisa citar o livro se você não quiser. Eu acho ótimo. Eu acho que os textos tendem a ficar muito bons quando você se utiliza do livro para dar um exemplo de alguma coisa que você estava desenvolvendo. Mas não para você fazer a redação sobre o livro, né? Sim. E limitar o livro a uma única ideia tende a fazer com que você fique falando do livro o tempo todo, querendo comprovar a sua tese de que o livro é sobre o capitalismo. Entendeu? É porque eu acho que o aluno tem uma sensação, e eu acho que, de novo, volta ao início da gravação, em que a gente dizia que o aluno é muito ingênuo na hora de entender a redação da UERJ. Sim. Como a gente está pontuando aqui o livro no campo do simbólico, eu acho que muitos como nós também pontuam esse livro no campo do simbólico. Não me parece que a temática da UERJ desse ano vai ser sobre doação de órgãos. Esse é o nosso ponto. Esse é o ponto. Esse é o nosso ponto. Não nos parece que seja. Impossível não seria, mas assim, eu ficaria triste. Imensamente surpreso que a temática fosse igual essa. Eu fiquei um pouco triste quando o tema foi Dúvidas Secas, que eu achei um tema muito, né, assim, o que leva pessoas em condições semelhantes de Fabiana a se sentirem inferiores às demais. Não, é um livro muito um tema muito pão, queijo. Sim. A gente tá esperando algo que seja para além do campo do que tá posto. O aluno, eu acho que sente um pouco a necessidade de desvendar o mistério, sabe? Uma coisa assim. É o imediatismo. Se isso tá no campo do simbólico, de resolver. O que será que esse livro significa? Isso. Descobrir. É o lance do sistema capitalista, ou o lance do racismo, em que os brancos usaram, né? Em que os negros ocupariam a posição de pessoas que se doam em função da população branca. Entendi. É porque ele acha que realmente o entendimento do livro é isso. Tinha um propósito X que o autor botou, e aí veio o leitor, decodificou e recebeu. Né? Que era o que a gente via muito na faculdade. Né? Exatamente. Bem a teoria da literatura. Assim, como é que você lê aquilo? Você lê em busca de desvendar um mistério? Ou então, mais do que, assim, numa postura até mesmo menos investigativa do que essa, é essa leitura imediata que você falou assim, o livro o tema vai ser sobre doação de órgãos. Igual ano passado, o tema vai ser violência policial, porque simplesmente se passava num contexto, né, de assassinatos de policiais. Então, assim, gente, calma. Também, nem algo muito literal, também não vai ser algo, né, da página 138 para você interpretar a metáfora. Também não é. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Agora, já que a gente tá falando de metáfora e que a gente quer desvendar um pouco essa metáfora do livro, algumas entrevistas com o autor do livro sugerem já um pouco da ideia que ele teve, né? Que ele falou que esse livro é uma metáfora da nossa existência. Mas é legal que ele desvenda o segredo do livro também de uma forma misteriosa. Porque é uma metáfora da nossa existência. Tá bom, mas o que é a nossa existência? Aí você bateu numa porta que eu acho que merece nossa atenção. Sim. Aliás, primeiro, eu acho que já vale super a pena ver a entrevista. É uma entrevista que tem no YouTube? Não é no YouTube. É
É um texto mesmo. Sim. Depois a gente pode ver uma maneira de ver se a gente não consegue passar isso pra... Sim, não, acho ótimo. Porque é um comentário que ele faz sobre o livro que eu li, mesmo estava escrito. Sim. Né, que eu li Eu não de uma sabia. entrevista. Ele falou que esse livro é uma metáfora da nossa existência. Eu acho a frase bem dentro do que a gente está propondo aqui hoje, né? Sim. Tem uma decodificação necessária e aí entra uma segunda camada de reflexão que é o que é a nossa existência. Nossa no sentido de que existência esse é essa? Esse nossa pode entrar muitas coisas, né? Muitas esse coisas. Nossa... Sim. Qual é a existência dos clones? O que os faz existir enquanto pessoa, né? Porque assim, o que faz com que eu me sinta uma pessoa? Isso. O fato de eu ter nascido numa família X, pertencido a uma escola X há um tempo, aí eu entrei na faculdade, a gente se conheceu. As relações, né, que a gente estabelece. Com quem você já se envolveu sexualmente. As suas projeções pro futuro, tudo né? Isso elas não te fazem uma pessoa. Isso, vai, né? Eu tenho um estilo, você tem um estilo, Bruno tem um estilo, eu sempre crio uma oportunidade pra falar do Bruno. Bruno tem um estilo, todo mundo tem aqui um jeito de ser. Uma vez clonado, e já o espelho de outra... Aí entra o questionamento, quem sou eu? E aí eu sou noveleiro, já vou logo falar. Tô pensando muito em o clone mesmo, de Glória Pérez, sabe? O clone do Lucas e tudo mais. Essa era uma noia, que não é bem noia, mas enfim. Esse era um pensamento que ele ficava com frequência. É lógico, porque você questiona assim, o clone é uma pessoa? Porque assim, ele é clone de alguém que é uma pessoa. Isso faz dele uma pessoa? Mas se ele não é uma pessoa, ele é o quê, então? Né? E essa é uma pira muito doida. Geneticamente ele foi copiado, mas ele teve um outro desenvolvimento. Exato. Né? Mas isso é suficiente? Tem como garantir que aquilo ali que tá na minha frente é uma pessoa mesmo? Tendo em vista que, inclusive, ele só existe porque por causa de outra, existe, exatamente. O outro não existindo, ele também não existiria. Mas você também não é assim? Porque você nasce sozinho? Pois é. Em última instância, fomos todos resultados de alguém que já nos precedeu. Exatamente. Então, quando a gente fala assim, nossa, esse livro é uma metáfora da nossa existência, são muitos os pontos de contato, né? Poxa, o clone depende de uma outra pessoa anterior a ele pra existir. Sim, mas você também. Diferente em alguma instância, mas igual também. Igual também em outra. Em outra. Os clones, eles têm uma ideia de desenvolvimento, né? De infância, adolescência, vida adulta, e eles têm a percepção de que vai haver um final. Nós também passamos por todas essas transições, né? Só que, logicamente, de uma maneira diferente, mas nem tão diferente assim como a gente vai acompanhando no livro. Na infância, eles estão ali descobrindo as coisas, não estão muito ligados no que está acontecendo, mas vez ou outra acontece algum tipo de episódio que desperta algo neles do tipo, olha, tem um mistério aqui, tem uma coisa que não estão falando pra gente, que é o que as crianças são. Porque quando você é criança, você não fica pensando, né, com tanta consciência na sua finitude, mas existem vários episódios que vão trazendo essa questão da finitude para sua vida, e você reflete sobre isso. Na adolescência, começa uma espécie de explicação sobre essa finitude, que é a mesma coisa que acontece no livro. Quando eles são informados, né, digamos assim, claramente de que eles são clones, né, e de que eles vão fazer doações, é no período da adolescência, e a narradora diz que é como se eles já tivessem essa informação desde sempre, mas nunca foi tão dita claramente, que é exatamente a relação que a gente tem com a morte. A gente vai sabendo, mas a gente não sabe muito bem como. E aí chega um momento da nossa vida em que não dá mais pra ignorar, que é justamente esse momento da adolescência, essa tomada aí de consciência que tem a ver com a maturidade. Na fase adulta, isso vai demarcar as nossas escolhas, as nossas relações, e no caso deles, o que entra esse toque aí de crueldade eles sabem que eles não vão poder fazer várias coisas. Tem um momento em que a guardiã fala, vocês não vão para os Estados Unidos, vocês não vão ser famosos, vocês não vão... Porque ela está limitando ali as escolhas, né? E aí tem tanto a ver com essa discussão que a gente fez agora sobre um grupo ser usado em prol do desenvolvimento de outro. Então a gente tira as escolhas desse grupo. Mas também tem a ver com a ideia de o quanto a gente pensa a nossa vida, né, projetando. O quanto nós somos os nossos projetos, os nossos sonhos, né? O quanto essa ideia de existência está muito ligada a um futuro que tem a ver
com a ideia de que uma hora isso vai acabar. Sim. Sim. Né? Se a gente tem a consciência dessa finitude, me parece que a finitude pra eles é ainda mais finita, desculpa. Muito. Não é assim? Porque, vai lá, vamos imaginar, se eu soubesse que eu não conseguiria trabalhar durante muito tempo dando aula, eu faria a faculdade até o final? Isso. E depois da faculdade eu faria um mestrado? Ou o fato de eu saber que, de repente, eu não ia durar até os 35... já me faria tomar uma outra decisão. Sim. Porque, afinal de contas, caramba, eu vou fazer uma faculdade, eventualmente, pra que eu já tenho uma noção um pouco mais clara de que eu vou morrer. Sim. E todos nós iremos. Mas eu tenho uma noção mais breve de vida, uma morte que vai ser mais precoce. E aí, automaticamente, acredita-se, ou pelo menos eu acho, que o meu comportamento seria diferente. Logo, eventualmente, a gente nem se conheceria, porque a gente se conheceu na faculdade. E aí seria um outro ciclo de amigos, um outro comportamento, até um comportamento, de repente, até destrutivo, talvez. Porque, enfim, vou morrer mesmo. Como assim, né? E aí é legal que esse livro mostra diferentes formas de lidar com isso. Não sei qual foi a sua sensação. Vou falar a minha, vocês também pensem aí a de vocês. Lendo esse livro, me pareceu que essa narradora, ela, por mais que ela tenha questionamentos, e, enfim, ela tenha muito a dizer sobre essa condução aí da vida, a postura da narração é uma postura meio que de aceitação, Não sei se porque a gente já tá lendo e ela tá contando isso, lá pelas tantas, no futuro. A gente não acompanha a ação acontecendo, a gente tá vendo uma memória. Então, não sei se pelo fato de ser uma memória já dá uma certa passividade, mas não necessariamente, Mas é a sensação que eu fiquei. Então, assim, essa passividade dela, ela acaba, de certa forma, eu acho, contribuindo para uma dificuldade de a gente se solidarizar com a condição deles e de chegar numa sensação de, tipo assim, nossa, isso é horrível. Que já é um pouco diferente do filme, porque esse livro tem um filme, O filme dá muita ênfase nas condições precárias, assim, nessa condição precária de existência. Eles ficavam com os restos das coisas naquele bazar, que eles falam, é o resto das coisas. A vida deles é uma vida de restos, porque eles têm uma função ali muito definida. Eu não sinto essa sensação. Eu não sinto também. Eu não vejo o elemento textual mesmo que nos garanta essa vida. E isso mas isso é um ponto que a gente pode refletir. Tipo assim, olha como falta um certo apelo emocional aí no isso, livro. E da onde será que vem isso? Será que é de uma aceitação completa desse destino, Eu acho que talvez se houvesse esse apelo emocional de uma narradora que demonstrasse um certo tom de revolta ou de super lamento, talvez os nossos alunos gostassem mais. Eu também acho. Do livro. Eu também acho. Eu acho. Era esse ponto que eu queria chegar, entendeu? Porque ele não te sensibiliza por uma causa, entendeu? É um livro como se fosse assim, vou te mostrar isso aqui. Ó, isso aqui aconteceu comigo. Uhum. Isso aqui foi minha vida. Não... Embora seja uma coisa horrorosa. Exatamente. É algo horrível. E é algo horrível que não é explicado. Ninguém sabe... Nem eles mesmos sabem de quem eles foram clonados. Ninguém sabe de onde começou isso. Ninguém tem muita ideia de, assim, quais são os critérios? Quais são os critérios? Não tem explicação. Olha como é tudo muito... Cinza, assim, Sim, como a capa do livro é essa cor. É tudo meio estéreo, meio... Sem vida. Isso. Sem vida. Ela conta... Olha o livro enorme. Ela viveu várias coisas. Mas parece que sem um grande envolvimento emocional, mas intenso. Porque, assim, não posso dizer que não teve envolvimento emocional. Ela usa muitos adjetivos. Não usa? Muitos advérbios. Mas foi a ela forma mesma se coloca, ela dá ênfase nos sentimentos que ela teve naquele momento. Só que a forma dela contar esses sentimentos é neutra, é, como você falou, é estéril, é sem vida. Sim. Parece que ela mesma tá distante dela. Um público adolescente, não sei se você tem a sensação, tá mais, eu acho que ele é mais convencido de um discurso outro. Talvez se fossem páginas e páginas em que tivesse de revolta, de... Meu Deus, como é que isso tá acontecendo? Que nem o Winston. O Winston era revoltado. Ou com uma morte da baleia em Vidas Secas, em que você tem ali um negócio muito... Quantas pessoas dizem que choram com a passagem da baleia e ali você tem essa narrativa que não oscila tanto, E que é cruel, é horrível. Porque é uma pessoa
sem vida, sem expressar ali, né, um grau de horror envolvimento. pela Exato, situação, né? Isso é muito triste, assim, isso é tão cruel quanto se tivesse uma narradora extremamente revoltada com o que estava acontecendo. Sim. Talvez a revolta chamasse mais atenção, porque a sensação que eu tenho, no geral, é que os alunos não estão gostando do livro. Eu não sei você, mas eu tenho a sensação. Mas acho que é por causa disso. Eu tenho. Os alunos costumam dizer, bom, não sei o que você ouve, mas o que eu costumo ouvir é que no livro não acontece nada. Sim. Que é um livro muito parado. E talvez por uma sensação de que meio indústria cultural também eu sinto um pouco. Que tem assim. que ter, Tem que ter explosões, Tem que ter coisa. reviravoltas. Mas ninguém vai matar ninguém vai empurrar ninguém na escada, não vai ter um Velozes e Furiosos no meio. Um carro pulando de um prédio pro outro. Eu acho que isso tem a ver com o que a gente estava falando sobre o fato de que o autor disse que esse livro é uma metáfora da nossa existência. E assim, na sua vida não tem carro também pulando de um prédio pro outro. A sua vida não é emocionante também, não. Não mente pra gente. Não é. Não tem grandes reviravoltas. Pode ter um momento ou outro. Mas assim, a nossa vida, ela é essa linha, né? Essa coisa meio mediana. A existência humana, ela não pressupõe uma grandiosidade. Esse livro não tá prometendo a história de uma pessoa incrível, né? Uma grande aventura. Na verdade, sendo um discurso em primeira pessoa, como a gente já viu lá no Dom Casmurro, é a visão que essa narradora tem do que ela viveu. E a visão que ela tem é uma visão quase que de indiferença, uma visão muito neutra, né? E até os personagens principais, né? A Kate, que é a narradora, a Ruth e o Tommy, não parece que nenhum abrilhanta muito a narrativa. Você não sente um pouco disso? Sim. Assim, é até difícil perguntar pro aluno, até pra gente mesmo, assim, se eu fizer uma auto-pergunta, de que personagem você gostou mais? Não sei dizer, porque não parece ter, sabe? Aquela narrativa em que você tem aquele personagem que se destaca por um momento de, né, que fala... nesse diálogo aqui eu amei esse personagem porque ele falou uma coisa que foi fora da curva. Isso. As coisas são meio na curva mesmo, assim. Ali numa linha o que confirma essa ideia de uma narrativa meio pacata. Que confirma a ideia de uma existência que já sabe o seu final. Ela já sabe. Sim. Não só porque ela tá contando. Todo mundo ali sabe que vai morrer em dado momento. Exato. E assim, não é só sabe que vai morrer, sabe como vai morrer. Você não sabe como vai morrer, eu não sei. Então, isso dá uma certa... Até uma certa... O quê? Adrenalina, dá um mistério, né? Enfim, faz você ficar se perguntando, imaginando coisas, né? Então, tem um elemento ali que é muito produtivo, que é essa dúvida. Ali, eles não têm dúvida. Né? Então, como é que a gente vai ter uma grande reviravolta? Como que alguém vai fazer uma grande marca? Se, poxa vida, eu já sei. Tipo assim, isso aqui já tá definido. Isso aqui vai acontecer. E esse fim que esses clones têm é um fim cruel, porque é o que eles falam, né? Assim, e é isso que eu acho meio pesado nesse livro. Não é dada a ênfase nessa crueldade. Mas se você parar pra refletir, é cruel, porque eles fazem, é o que ela fala, né? Às vezes eles fazem 1, 2, aí alguns fazem 3, a 4ª doação é a final. Só que, tipo assim, você tá falando de pessoas que estão tendo seus órgãos tirados. Gente, é uma coisa muito horrível. E, no entanto, você não tem a verbalização desse horror, né? Não tem. E por quê? Porque aquela é a condição natural. Aquilo ali é a existência pensada pra eles. Então, sim. O quanto, né, as nossas projeções do futuro vão determinar a nossa personalidade, os nossos posicionamentos, né, as escolhas que a gente faz, os nossos comportamentos. Então, eu acho assim que, sendo bem polêmica, como eu fui em 1984, que eu falei que eu não gostava do 1984. A leitura. Tá tudo bem, eu não gostava do livro do ano passado. Então, olha só, eu assumo. Confesso que a leitura desse livro, pra mim, ela não me é muito agradável. Mas eu gosto muito da ideia, entendeu? E tá tudo bem, como dizem. E aí a gente tem que ler mesmo assim. Porque para além de sermos professores, a gente é leitor também, né? Eu, por exemplo, achei o Seminarista... Lembra do Seminarista? Eu amei. Pois é. Eu amo todos os policiais que a UERJ bota mais. Não me pegou, não me cativou. E aí a gente tem que conseguir distinguir, né?
relevância literária, qualidade de escrita e gosto pessoal. Porque, assim, né? Às vezes você simplesmente está lendo uma coisa de um nicho de assunto que você não... Pro meu gosto pessoal, esse livro Esse não deixa a desejar. Mas tá a longe ideia de eu ser o gosto. meu livro preferido da vida. Mas eu também não é o tipo de coisa, não é o tipo de narrativa que me repele, não. Eu Sim. tenho sentido que os alunos... Eu acho que eu não conheci nenhum aluno que tenha falado assim, amei. Eu conheci. Que amou, Posso até gostou mencionar muito. que vai gostar. A Rafaela, do Da terceiro turma, ano tá. da Zé Colmeia da Barra. Disse que gostou muito. Foi uma das primeiras a ler. Mas ela é leitora já? Não sei, você é, Rafaela? Comenta aqui nos comentários. Comenta pra gente. Porque eu tenho a sensação de que alunos que não têm o hábito de ler, que venhamos e convenhamos, Grande maioria. a grande maioria... Tudo bem, tá, gente? Tudo bem. Quer dizer, mais ou menos Mais bem. ou menos. Devia estar lendo mais. Mas ainda assim, leia, né? Tende a não gostar. Sim. Né? Aquele cara que, assim, David, eu não gosto de ler. Às vezes eu pego um livro ou outro, tende a não gostar. Porque ele não é feito para um público... Não é. Não, esse livro não é. Não é feito para um público... Não vou dizer raso, mas não é feito para um público que não tá acostumado com narrativas... leitura de... Que tudo acontece o tempo todo, né? Assim, não tem que ser uma... Tem que ser, assim, um público que não tá acostumado com fluxo de consciência, com narrativa que seja fluxo de consciência, realmente vai ter uma dificuldade de se prender na leitura. Sim. Mas se a gente puder dar uma dica, é tentar fazer a leitura pensando nesse eixo, né? Eu acho que aí fica mais interessante, assim. Primeiro você para pra pensar, antes de começar a ler, você para pra pensar assim, nossa, imagina que horrível um mundo onde as pessoas são clonadas. Né, assim, se coloca mesmo na história. Imagina um mundo onde as pessoas são clonadas e aí esses clones vão ser fonte de doação de órgãos para outras pessoas. O que eu acho disso? Primeiro você se coloca. Aí depois você acompanha como é a perspectiva de uma pessoa que viveu nessa situação. Porque aí a gente pode ter várias perspectivas, né? A gente pode pensar assim, bom, que maneiro. Várias pessoas não vão morrer. Várias pessoas não vão morrer. Só que a narradora desse livro é um clone, então ela nem vai mencionar essa perspectiva, porque não é a vida dela. Mas a gente vai lá, tem um grupo que vai prolongar a sua existência aí na Terra e, para muitas pessoas, isso é algo positivo. Evitar a morte, bom, maneiro. Já para o outro grupo que está sendo clonado, né, que é o clone em si, olha como o fato de saber que o final da sua existência é doar órgãos, olha como isso extrai o brilho da vida. Tira. Fica cinza, fica sem propósito. E aí fica a ética médica, né? De tanto se debate hoje sobre fazer ou não fazer clones. Sim. Será que no futuro haverá, existirá o clone, a possibilidade de fazer clone, a ética médica está justamente. E aí, como que a gente vai usar isso? Né? Você vai fazer uma outra vida para ser a serviço da sua, e isso você queria ser legal? essa pessoa? É isso? Tudo bem se fosse com você, né? Se fosse você. Porque, enfim, você fez lá a coisa acontecer, ninguém pediu pra nascer. E aí, vai fazer o quê com essa pessoa agora? Você fez a pessoa existir, né? Viu? Glória Pérez é muito vanguardista. Ela já tava pensando nisso há muito tempo. Cantando essa pedra há muito tempo. Por isso que fora a grande contribuição dos anéis junto da pulseirinha. Que é assim... que deveria voltar. Né? Aí tinha coisa... batendo as coisas. Tinha aquele anel que fazia assim... Sim. Teve essa visão. Eu amava futura. Essa novela, eu também. Eu não posso negar. Eu tinha até o CD. E vou ver a próxima. Eu tinha o CD. Eu sou muito... CD, a trilha sonora. Glória Pérez. Gente, já começando esse movimento aí final, pra gente encerrar. Queria comentar um pouquinho sobre essa coisa da narradora, mas acho que você já veio trazendo um pouco essa perspectiva. Não, achei ótimo. A gente também fez literatura, então a gente sempre pensa um pouquinho na posição da pessoa que tá contando essa história. E eu sinto que o fato do livro ser uma grande lembrança também contribuir pro aluno pensar assim, gente, mas é a vida toda essa menina contando isso? Mas como é que é? E aconteceu o quê? Pra quê? Ela tá falando isso aqui pra quê? Porque eu acho que o aluno pensa assim, como ela tá contando o que já aconteceu? Pra chegar num ponto... o que vai acontecer? Né? Como quem diz assim, mas o passado não foi. Quem vive de passado é museu. Ele vai chegar no passado pra chegar num presente, só que na verdade não. A ideia é realmente contar a perspectiva de uma clone
olhando pra trás, né? E a Kate, né, que é a contadora da história aí toda, depende muito da forma... Ela é uma narradora ali participante, né? Sim. Ali, pertencente a essa narrativa. E boa parte de como a gente entende que é o Tommy, a Ruth e outros personagens, embora não haja muitos personagens detalhados, Marcados, né? Não tem. Depende profundamente dessa Da visão perspectiva de dela. uma clone, É. né? Seria interessante também que nós tivéssemos um narrador não clonado, né? Seria. Que narrativa teríamos, né? Porque o máximo que a gente tem é a visão dela sobre os guardiões, que não são clones, né? E aí tem aquela figura, agora eu esqueci o nome da personagem, que é a Madame não sei das quantas, que ia até, né? Ia até lá o internato. E aí eu lembro que tem uma passagem do livro em que ela fala que ela e as amigas, quando elas eram crianças ainda, se aglomeraram, assim, em torno dela, e a sensação que a mulher teve foi de medo. E aí ela entendeu que aquela mulher tinha medo delas. E isso causou uma sensação muito ruim nela. Tipo assim, nossa, mas o que eu sou que ela tem medo de mim? Então, ali ela começa a ter uma consciência da diferença, né? De quem ela é e do que os outros são. Esse é o único momento, assim, me parece, que fica mais evidente ali uma certa consciência sobre essa diferença. Essa é uma parte do livro que eu gosto. Eu também, eu achei essa parte bem boa, assim. Gosto. Ela é bem... Essa parte, se você lê com atenção, porque tem isso, né? São tantas coisas que ela vai contando, meio que tudo numa mesma linha, que você não consegue perceber certas sutilezas de envolvimento. Mas aquilo ali tocou ela. Sim. Né? É meio espelho, né? Você olhou no espelho? No sentido de que percebeu a si própria como um ser que estranho, que causa medo. E causa medo porque, enfim, é uma mulher que provavelmente não... tá olhando pra um monte de gente clonada em volta dela, né? Sim. Assim, quem são eles? Porque olha só, imagina que você entra numa sala e tem clones de todas as pessoas que você conhece, mas não são aquelas pessoas. São os clones. Sim. Gente, você não ia ficar com medo? É, pouco, pelo menos? O que eles são capazes de fazer, né? Exato. Ao mesmo tempo que é uma existência sem existir, né? Exato. Será que essas pessoas têm princípios? Porque é daí que vem a vontade, né, deles de saberem se eles têm alma a partir da arte. Sim. Né? Então era um teste, assim, será que eles têm alma? Será que eles são pessoas? Será que eles podem me atacar? Sei lá, eu poderia pensar nisso, né? E é o fato deles produzirem esses conteúdos artísticos, de alguma forma, exporia os pensamentos, os sentimentos. Alguma coisa que eles não sabem reconhecer, né? E aí, já fazendo aqui o nosso jabá dos temas, a gente tem um tema que trata sobre isso, né? Sim. O quanto a arte é capaz de, enfim, externar sentimentos, o quanto ela revela, de fato, Sim. isso. Não havendo alma... será que eles fossem... Primeiro, o que é alma? Já começa por aí, né? Assim, numa concepção religiosa, numa concepção social, fisiológica, metafísica. E segundo, o quanto dos objetos artísticos que a gente produz e consome pode, de alguma maneira, revelar a nossa sensação, né, de humanidade, né? Eu acho que depois desse tema que a gente comentou sobre pequenos grupos a serviço de grandes grupos, esse ponto da arte também é um ponto bom. Pelo menos na parte da infância, né? Sim. É muito marcada a coisa da galeria, do bazar, do ter que produzir. Tanto Sim. é que o Tommy se sente frustrado porque ele não consegue produzir. Tem muita coisa do produzir arte, tem que fazer, né? Pra tentar, de alguma forma, fazer com que esse mundo externo a eles os conhecesse melhor, já que seria a prova da sua existência de alma aí, né? De uma essência ali, né? De uma essência, se é que ela existe, né? Sim. Agora, já pra gente se encaminhar aí pro fim, você viu o filme? Eu não vi. Então, eu não vi também. Na real, eu descobri há pouquíssimo tempo que existia esse filme. Eu não vi porque eu não consigo achar. Vou te dar uns links bons pra... Eu também não vi, não. Eu soube... Eu sei que é com o Andrew Garfield, né? A Keira Knightley. E mais uma outra menina também novinha. Eu vi o teaserzinho, assim, né, O filme, eu sei que ele dá mais ênfase nessa ideia de algo muito precário, de uma crueldade. Pra tocar é fácil, né? Aí eu acho isso. Porque olha como precisa ser mais comercial, né? E aí eu acho que talvez o livro seja bom o filme seja bom pra você ver e construir uma imagem pra ler o livro melhor, assim. Sim. Já que falta...
né? Justamente essa falta é o elemento para criar esse efeito no livro, né? Esse efeito de algo cruel, mas talvez isso não seja tão acessível numa leitura, ainda mais numa leitura que você precisa fazer rapidamente por conta do tempo. Use esse recurso do livro, talvez, para criar um cenário e você conseguir conduzir melhor a leitura. Achei legal que você falou uma palavra que eu acho que faz absoluto sentido, que é comercial. Será que um livro que fosse tão... não ia. Né, tão cinza, tão pacato em alguma medida, dificilmente. Ele precisa ter um clímax. O filme bem precisa de um marcado. clímax. Senão não vai bilheteria, aí é outro esquema, né? Então, eu quero assistir ainda até a UERJ acontecer. E só uma reflexão que a gente falou de clímax, né? Mas assim, para pensar assim, pô, Marina, então pra que eu vou ler esse livro? Porque assim, Ai, gente, na nossa dessa, vida... Né? Uma hora não, dessa. e assim, na nossa vida, também não... Se você for parar pra pensar, não tem um grande clímax. Pra você que tá vivendo a sua vida, você pode até achar, destacar um momento, mas com certeza, se você for contar pra alguém a história toda da sua vida, vai ser num sentido muito linear também. Naquele momento teve uma grande coisa, mas que talvez você não consiga nem traduzir, nem transmitir pro outro. Sim. Então não dá pra ler esse livro querendo buscar um ponto alto, clímax, reviravolta. E mesmo que você esteja achando chato, lê, porque, enfim... Porque lê, né? É tão difícil, de repente, ter uma oportunidade. Aproveita a oportunidade para ler. De repente, no final, cria uma ponte, quer ler outra coisa. Eu acho que, assim, mesmo odiando, faz a leitura. Pra poder falar mal. Lê pra falar mal, com propriedade. Isso, exatamente. Nossa, então, eu odiei aquela parte e tal. A gente fica sempre criando caminhos alternativos para não precisar passar pela leitura, né? Os alunos perguntam isso pra gente desde sempre para sempre, que é... mas não posso ver o resumo, ver o vídeo... Pode, mas assim, é isso. A gente não vai querer nunca, em nenhum momento, parar e executar uma leitura. E a gente pode ler. Quantas pessoas querem e não podem, porque não conseguem ter acesso ao livro. A gente tem, que bom que a gente tem, né, o dinheiro para comprar, tá aqui, ou alguém pode nos emprestar. Então, lê esse negócio. Até porque se é o teu sonho entrar na universidade, fazer a leitura de um livro né? Até porque na universidade você vai ler mais. Exatamente. E não é só de coisa que você gosta, né? E já que a gente tá nesse momento cultural, bom, primeiro acho que fica a dica pro pessoal ver o filme. Isso. Né? Eu também quero ver até o dia da UERJ. Não sei se você já teve experiência de ir, eu pelo menos nunca fui, mas quero pelo menos ver nesse ano as palestras que acontecem na UERJ do livro, né? Sim. Pra quem não sabe, gente, tá aqui nos ouvindo, mas a UERJ promove, já promoveu em outros anos palestras voltadas para o livro. E é legal, porque eles convidam professores da casa, professores, inclusive, que já nos deram aulas em outros anos. E eu acho que é legal ouvir, né? Já que você quer ouvir aí vozes, como dizer, conscientes, com autoridade, isso, né? Vozes legítimas. Vale muito a pena ouvir, porque até, às vezes, esses professores são os próprios feitores das provas, né? Que participam ali do processo de correção. Não tô dizendo que eles vão dar spoiler, mas se tem gente que sabe o que tá falando... São eles. Né? Ninguém vai te dizer alguma coisa que é mentirosa ou que não tem nada a ver. Então fica ligado. É claro que os professores de redação, quando estiver também chegando perto da data, a gente comenta em sala. Mas já vai se preparando que se você não quiser assistir na própria UERJ, vê no YouTube. Isso, de sempre casa, é transmitido. Porque é transmitido. E fica gravado depois também. Quer dizer, gente, fontes de informação não faltam, né? Você tem o livro, você tem as aulas da Supermed, você tem a campanha UERJ que já tá para começar, se é que já não tá rolando, depende de quando esse vídeo será visto. A gente tem essa gravação aqui e, enfim, as aulas complementares que acontecerão também, muitas formas diferentes de você se informar. Agora tem que produzir, porque se escrever redação pro Enem é um processo... Para o UERJ também, né? No sentido de se acostumar com temáticas que não sejam tão palatáveis assim, né? Que nos exijam um pouco mais. Aí o aluno fica filosofando. Em alguns momentos até que sim, porque boa parte do que a gente discutiu aqui passa pela filosofia. O que é a humanidade, o que é viver. Mais, assim, acho que é uma postura mais aberta ao questionamento. Menos focada em encontrar exatamente as respostas, mas em fazer perguntas. Exato. E tá um pouco mais próximo da fonte da filosofia, não significa que é um texto de viagem, né? Sem conteúdo. Viajando, sem conteúdo, né? Aí o cara começa a fazer umas digressões, meio a la Clarice Lispector, não, é pra fazer um texto objetivo, direto. Ele tem uma estrutura, uma hierarquia, só que a temática nos propõe um fundo ali de identidade meio filosófico, né?
Isso. Vamos chegar ao fim isso aqui ou não? Vamos. Gente, obrigado, tá? De novo. Imagino que esse seja o nosso último encontro de fato do ano, até porque depois da UERJ encerram os trabalhos para a honra e glória do Senhor. A gente vai descansar um pouquinho que todo mundo merece. Marina, amei. Obrigado, Isso, tá? também amei. Obrigada, gente. Obrigado, Bruno. Obrigada, Bruno. Gente, o Bruno é esse ser que está em todos os lugares. Ele tá aqui nos acompanhando. Onipresente, onipotente. E onisciente também, né? Que ele sabe de um tudo. Ele é o nosso operador, nosso diretor, contra-regra, maquiador, cabelo. E ele faz um pouquinho de tudo aí. Gente, obrigado. Até a próxima. Foi bom estar com vocês, Marina. Um beijo. Até a próxima também. Tchau, tchau.